Saudações cristãs a todos. Vamos falar a respeito dos templos que já foram construídos em Jerusalém, no Monte Moriá. Nós sabemos que o Senhor hoje deixou claro que Ele não habita mais em templos feitos por mãos dos homens. Mas para que se cumpra as Escrituras, terá que ser ainda construído um terceiro templo. Vamos então dar uma pequena explicação. Você pode me perguntar, quando e onde será construído o terceiro templo? Bem, o primeiro templo de Israel foi construído pelo rei Salomão, no cume do Monte Moriá, segundo Crônicas 3, versículo 1. Tradicionalmente conhecido como o monte onde Abraão havia quase sacrificado seu filho Isaque, mas pela intervenção divina, o Senhor não permitiu. Ele ia oferecer como oferta. Está escrito em Gênesis 22, versículo 2. Foi solenemente inaugurado por Salomão em aproximadamente 950 a.C. Isso está em 1 Reis, capítulo 7 e 8. Mas destruído completamente até os alicerces em 586 a.C. por Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, escrito em 2 Reis 25, versículo 8, e também 17, versículo 2, e Crônicas 36, versículo 15 e 19. O segundo templo foi construído por Zorobabel, descendente de Davi, neto piedoso do ímpio rei Jeconias, também chamado Joaquim, que era rei de Judá. As obras foram iniciadas em 525 a.C., por ordem de Ciro, rei da Pérsia, Esdras 1, versículo 2 e 4, sobre o local onde fora construído os outros templos, o de Salomão, enfim. Isso está escrito em Esdras, capítulo 2, versículo 68. Ficando o edifício pronto em 516 a.C., quando foi consagrado ao Senhor. Esdras 6, versículo 15. No decorrer do tempo, ele foi dilapidado pela ação dos inimigos, parcialmente arruinado por falta de manutenção, mas continuou ali o templo, embora de uma forma um tanto necessária de uma restauração. Quase exatamente 5 séculos depois, o rei Herodes, um edomeu nomeado pelos romanos, ofereceu para restaurar o templo, a fim de agradar o povo. Sendo aceita a sua oferta, ele iniciou as obras de restauração em 18 a.C. e desenvolveu um projeto altamente pretensioso e dispendioso, em uma escala muito maior do que o templo original. O edifício principal foi terminado em 10 anos, mas Herodes e seus sucessores ampliaram muito a área circundante, com aterros, muros de pedra e edificações, e a restauração só foi considerada e concluída 83 anos mais tarde, no ano 65 depois de Cristo. Esse foi o templo existente quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, onde consta a admiração do templo, dos discípulos pelo templo. Podemos encontrar isso em Marcos 13, versículo 1, Lucas 21, versículo 5. Passado apenas 5 anos,
Depois de terminado o templo no monte, foram totalmente destruídos pelos romanos com a cidade de Jerusalém, cumprindo-se a profecia que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Profecia proferida por nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com a cidade, os templos, o templo, os muros, foram todos destruídos e danificados. E também os tempos das cruzadas. Restou apenas uma parte conhecida como Muro das Lamentações, onde os judeus costumam fazer as suas preces já há muito tempo, sendo hoje uma atração turística, onde vão pessoas de diversas localidades do mundo. Embora os judeus anteriormente haviam se espalhados pelo mundo afora, e tendo perdido a sua capital e as suas terras, mas perdido também todo o seu território. Porém, algumas famílias pequenas e grupos começaram a voltar nos fins do século XIX, formando pequenas colônias agrícolas conhecidas como os kibbutzes. Houve uma reunião na ONU no ano de 1948, a qual foi instituído novamente o Estado de Israel, sendo o voto Minerva, o voto da vitória, dado por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então aí Israel foi reconhecido pela ONU como país, ocupando uma fração do que era o reino de Israel. Israel hoje é menor do que Sergipe, um dos estados menores do Brasil, porém com uma capacidade muito grande, tanto em startups, que são instituições que tratam da área tecnológica, e pela sua grandiosidade e conhecimento, Israel tem ganhado vários prêmios Nobel. Para quem não sabe, o prêmio Nobel é um prêmio que se dá a uma pessoa quando ela promove alguma coisa em benefício da humanidade, ou a paz, ou qualquer outra coisa. Alguns judeus têm se convertido a Cristo e se reúnem livremente como igrejas no país. Mas a maioria dos judeus, muitos são ateus e outros religiosos, que se reúnem em sinagogas. Entretanto, está havendo um movimento que foi iniciado por alguns rabinos alguns anos atrás, não há muito tempo, para reunir dentro da observância da lei mosaica, adaptada às circunstâncias modernas. Um sinédrio foi formado alguns anos atrás, passado que deixou para trás 1.600 anos. 1.600 anos ficaram para trás e agora, atualmente, eles se reúnem uma vez por mês em Jerusalém. E formou uma comissão de 7 rabinos, sendo os rabinos conhecidos, uns já talvez até partiram, mas vou citar aqui o nome de alguns. Sendo um deles Meir Kahane, o rabino do grupo Novo Israel da Cidade Velha, de Jerusalém. Kahane dirige um estudo detalhado dos rituais e cerimônias do templo, um catálogo de todos os sacerdotes de Israel. E é notável que todas as tribos de Israel, a de Levi é que
dos sacerdotes é a única que mantém perfeitamente identificável. Isso é um sinal identificável, porque a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Então vejamos, irmãos, como que identificavam essas tribos? Através dos sobrenomes: Levi, Levine, Leven, Levental, Levinson, Cohen e outros semelhantes. Foi noticiado que uma das suas últimas reuniões, o Sinédrio decidiu levantar ofertas para um fundo de construção do terceiro templo, porque um dos rabinos, ou os rabinos que ali se encontravam, falavam entre si que desejavam profundamente adorar a Deus, como no passado, tendo o templo para poder acender o candelabro, para poder oferecer os holocaustos e fazer as suas orações. Mesmo que hoje, na atualidade, aonde o Monte Moriá existe uma mesquita muçulmana, Al-Aqsa, o Domo da Rocha, aonde supõe-se que Mohammed, o profeta dos muçulmanos, do islamismo, foi ascendido ao céu. O mesmo lugar aonde Abraão também ofereceu, ou foi oferecer, e Deus não permitiu, Isaac em holocausto. E o Senhor preparou o cordeiro que simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que hoje nós estamos vendo totalmente as profecias sendo cumpridas. Alguns preteristas dizem que o Senhor já veio nos anos 70. Porém, vejamos, a palavra de Deus, ela não se cumpriu na sua totalidade. Tanto é que, irmãos, não houve ressurreição de mortos no ano 70. Não houve arrebatamento secreto ou arrebatamento, mesmo porque, como seria secreto se o Senhor disse que todo olho o veria? Então, irmãos, o mistério de Deus vai além do conhecimento do homem. Sabemos que esse retorno para Jerusalém, uma cidade muito visitada por turistas de todo o mundo e muito admirada, porque ali é o berço das 3 maiores religiões que existem na face da terra: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Um choque cultural, onde nós, caminhando naquelas ruas, irmãos, nós podemos notar, já estive lá, como se estivesse em algum lugar da Arábia, como se estivesse vivendo como um judeu na cultura judaica, e como sendo um cristão do primeiro século. Tudo isso remonta à ambição por um país tão pequeno, mas com tanto poder, tanto tecnológico, bélico, militar. E hoje vemos um grande conflito que está se arrastando ali em Israel. Nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se cumpriu e continua se cumprindo. O que devemos fazer? Devemos estar atentos, porque eles estão aguardando o Messias. Nós já cremos que o Messias já veio e ressuscitou.
e eles estão aguardando um Messias para reinar aqui mesmo na terra. Por isso o Senhor Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Temos notícias da atualidade que já existem pessoas que de alto poder dentro da sociedade, dentro de governos, que estão articulando para que seja construído o terceiro templo. E já existe em Jerusalém também um instituto chamado Instituto do Templo, onde o Senhor Deus permitiu que eu estivesse e também visitasse e visse também os objetos, vários objetos, que conforme eu fiquei sabendo há poucos tempos atrás, já estão praticamente todos prontos. E, embora teria que se saber a localização exata do templo, e seria muito difícil, porque se fosse ali mesmo, onde está a mesquita, isso iria trazer uma dificuldade muito grande. Porém, pelo que estamos sabendo, devido à arqueologia, os arqueólogos descobriram que não é bem naquele lugar. Fica um pouco distante da mesquita, dando então a oportunidade para Israel construir o terceiro templo. Sendo que já há um projeto, uma maquete, inclusive eu estive lá e vi, e também foi projetado, não sei se já está sendo construído ou só está no projeto, uma linha de metrô que sairá do aeroporto, salvo erro, de Ben Gurion, e irá parar na frente do terceiro templo. Agora observamos os acontecimentos. Vulcões, furacões, terremotos, falsos profetas, igrejas deturpando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, almas sendo jogadas fora das suas denominações, perdendo muitas das vezes a esperança por não serem abraçados com o verdadeiro abraço do amor de Jesus Cristo, e enganados por doutrinas que vêm para destruir a existência da sua alma. Porém, ainda resta uma esperança. Por isso, meu caro irmão e irmã, você que está ouvindo, preste atenção. Mesmo que você pense que Deus não te ama, porque alguém te falou, não acredite. Dobre o teu joelho e busque diretamente do Senhor, porque só Jesus Cristo é que tem o direito de julgar a tua alma. Quanto a nós, procuremos guardar em nossos corações aquilo que temos aprendido, aguardando com perseverança a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas a sua igreja, não parede, não casa, mas unidade, a igreja de Cristo, aguarda com muita ansiedade até, com muito desejo, seria a palavra melhor, de ver, contemplar o Senhor e cantar o cântico da vitória. E entrar numa Jerusalém que vai vir do céu, porque diz em Apocalipse, e eu, João, vi a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma esposa, endereçada para o seu marido. Fique com essas palavras. Deus que abençoe a todos e que o Eterno
o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, possa guardar com o seu Espírito Santo divino, em nome de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, essas palavras dentro do teu coração. E que esse vídeo sirva também para alguma coisa do teu aprendizado. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Quero dizer que eu não sou nenhum professor, sou um simples e pequeno servo. Por isso me perdoem a minha forma de se expressar na simplicidade. Mas eu creio que vocês entenderam. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom.